mais irracionais naqueles que têm duas patas. O dono, que era uma besta, o animal, o entusiasmo que tinha, ele tinha uma neta com 2 anos de idade, e no entusiasmo de ver a criança, atirou-se para cima da criança e a criança bateu com a cabeça no chão e matou a cabeça. Ele pegou num varapau e matou o cão à pancada. Portanto, o irracional está muitas vezes naquele que diz que tem a razão, que é aqueles que têm as duas patas. E o pai referiu quase que um pouco em passando, mas a irracionalidade é deixar um cão daquilo. E aquilo não era um cão desses, um caracol não era desses. Era deixar um cão daquilo em casa, às escuras, com uma criança, e deixarem a casa abandonada só com uma criança daquele tamanho e com um animal daquele. Em qualquer altura, por uma razão qualquer, um animal se vira. Quando se sentir atacado. Nós também, quando nos sentimos atacados ou quando nos atacam os nossos filhos, também nos viramos e irracionais ficamos. Foi o que aconteceu. Portanto, são reações. Agora, a grande culpa não se vai procurar qual é. A grande culpa daquele compadre, do nosso compadre Caracol foi adorar aquela criança e, mesmo sendo um cão pequenino, ter atirado de patas, a criança vai de cabeça para trás e bate com a cabeça, felizmente não teve nada. Queria só acrescentar uma coisa, curiosamente, o Francisco Louçã escreveu no blog, no Facebook dele, ele próprio assinou a petição contra o abate do cão. Ele escreveu no Facebook dele uma coisa que eu acho muito interessante, que é aquilo que nós não nos podemos esquecer, é que nós estamos, ao matar o cão, a afastar a nossa culpa. E isso é muito complicado. A afastar a nossa culpa. Nós temos culpa da forma como os educamos, da forma como temos os cães em casa, sem pensar que podemos ter. E há pessoas que não podem ter aqueles cães, na realidade. Eu, por exemplo, tenho cães e nunca teria um cão daqueles em casa, porque não tenho tempo suficiente para educar um cão daqueles e para o levar à rua, porque não deve ir. Estava confinado num sítio, praticamente não saía de casa, é um cão que já vivia lá há 9 anos. Há muitas coisas, há uma história mal contada, há uma postura de um avô um bocado estranha, eu acho que toda a gente viu, achou um bocado estranho aquilo. Eu tenho muita pena de Diniz, é como se chamava a criança. Tenho muita pena daquela criança, mas tenho pena dos dois, porque são fruto da irresponsabilidade dos adultos. Mas pronto, esta questão vai sempre dividir as pessoas. A mim, curiosamente, fizeram uma pergunta que houve quem dissesse que entre um asqueroso e um animal doméstico eu preferia o asqueroso, eu prefiro o animal doméstico e tenho muita pena. Entre uma mãe que mata os filhos propositadamente, que lhes pega fogo numa casa, eu prefiro os meus cães. Isso não tenho qualquer dúvida. Qualquer dúvida. Posso? Boa tarde. Não sei se respondeu. Ou responderam 2. Mas a criança, é claro que sim, lamento profundamente, com certeza, como ser humano. Embora eu tivesse perguntado os motivos que o levaram a escrever o livro, não é? Mas acho que isso foi mais ou menos respondido. Só que os motivos que levaram a escrever o livro. Os motivos, como eu disse no princípio, não foi ele. Eu expliquei isso no início. Foi a editora. A editora é que achou que a vida do meu pai e a experiência de vida dele, o casamento dele, a forma como ele falava dos filhos e da mulher, dos amigos, era um motivo para escrever o livro. O meu pai não queria escrever o livro. O meu pai tem uma biografia feita já há uns anos, por um senhor que foi crítico de teatro, e não estava provavelmente virado para escrever um livro. Eu já o tinha questionado umas vezes para ele contar umas histórias, eu estava a pensar gravá-las, porque não imagino as histórias que nos fazem rir horas, que ele conhece. E essas não estão no livro. Histórias que ele sabe e que viveu, ou que alguém lhe contou, como por exemplo o Vasco Santana, essas ainda não estão contadas. Ainda não me sentei com ele, com um gravador, para ele contar aquilo. Era capaz de sair no final do dia com dor de barriga de tanto rir. Essas ainda não estão contadas. A ideia de escrever o livro foi das editoras, que são 2 raparigas novas, que acharam que ele tinha uma vida que merecia ser contada. E pela experiência, pelos afetos que... E ele disse, está bem, pronto, então escrevam lá o livro. Portanto, ele não tinha sequer ideia de o escrever. O livro nasce pela ideia de outras pessoas. Respondi? Está, obrigado. Felizmente que escreveu. Antes de passar àquele nosso assistente, eu gostaria de perguntar, porque a conversa está a descambar um bocadinho naquilo que... Quero, para mim, é a minha opinião pessoal, que é aquilo
enfim, interessa tudo aquilo que estamos até agora, mas ainda não falámos do Rui Carvalho como homem do teatro. Enfim, essencialmente é o que ele é. E há um capítulo do livro em que, e falámos também de gente idosa, de gente com mais experiência, que tem coisas para nos contar, passar experiências. Há aqui um livro, um capítulo do livro que se chama Grandes Mestres. E tive grandes mestres. Gostaria de falar um bocadinho desses grandes mestres que teve. Ora, De forma o influenciaram. Acho que isto é fundamental. Muito, para a pessoa que está aqui na mesa neste momento. E de várias maneiras. Por exemplo, eu tive mestres como o Ribeirinho, como o João Vilaré, como o Vasco Santana, como a Sra. Maria Matos, tive o Dr. Eurico Lisboa, que foi meu professor, na parte teórica do teatro, ou seja, na parte estética, na parte da dramaturgia, na parte enfim, do teatro em si. Tive grandes mestres nisso e eu acho que fui um bom aluno. Fiz bem aquilo que eles queriam. Uns com mais violência. O Ribeirinho era muito violento a tratar de nós. Quando mandava-nos rasgar a carteira profissional, umas coisas assim, não prestas para nada, desiste, não sei quanto, e a gente não desistia. É o desistes, não é verdade? Depois tive um João Vilaré que dizia, vou dar um exemplo, eu tinha um monólogo numa peça, eu era muito novinho, tinha 20 anos, tinha 21 anos na altura, e ele era uma peça chamada Está Lá Fora o Inspetor, do Príncipe, o autor da peça. Eu tinha um monólogo, era um menino que tinha morto uma pessoa, e fazia uma confissão, e tinha um monólogo em que me confessava, em que dizia, fiz isto, fiz aquilo, eu não me lembro das palavras, já foi há 65 anos, não sei o quê, há muitos anos, já não me lembro bem. Eu tenho quase 70 de profissão, portanto, e a certa altura eu fiz um monólogo, e ele disse, está muito bem, Rui, está ótimo, mas tu aí vais fazer assim, aqui vais fazer ali, assim, afinal de contas estava tudo mal. Mas eu percebi perfeitamente que ele era de uma capacidade de ensinar extraordinária. Depois tive o mestre Assis Pacheco, que era um grande professor de conservatório, com a sua voz característica e um grande ator que era. Depois tive também essa Dona Maria Matos, já numa fase muito final da sua vida, mas que me ensinou também muito. A parte teórica, como já disse, tive bons professores. E sobretudo tinha o gosto por aquilo que estava a fazer. E depois tive ainda o resto, na minha vida profissional, que eu comecei a namorar a minha mulher antes de ser ator. Ainda não era bem ator, ainda era militar, ainda fui militar, fui de cavalaria, fui dos cavalinhos, fui dessas coisas todas. E a minha mulher que me ajudou muito, porque era formada em História e Filosofia. Era um curso que me calhava perfeitamente, ajudava-me muito. Na parte histórica, pela parte filosófica, pela discussão, eu conversava com a minha mulher com prazer. E aquilo que nós falámos há bocadinho dos novos, que de vez em quando não sabem, é que a parte, porque nós às vezes casamos, só demora um quarto de hora, o resto são 23 horas e 45 minutos. Não se esqueçam disso. Temos que viver 23 horas e 45 minutos todos os dias. Quando é todos os dias, são 24 horas mesmo só. Mas isso, vamos fazendo contas. Mas é que realmente é preciso haver o preenchimento da vida de todos os dias. A capacidade de compreensão, de não ser intransigente, a capacidade de nos unirmos com ideias diferentes. A minha mulher tinha as suas ideias, eu tinha as minhas. Mas nunca chocámos e nunca fizemos faísca. A faísca que fizemos foi estes 2 filhos. Acho que houve mais faíscas, mas... Volta ao teatro. Depois, é claro, tive um ambiente bom para o teatro. Eu tive irmãos atores. A minha mãe era viúva, o meu pai era viúvo. A minha mãe teve aos 43 anos. Estão a ver? Está aqui este rapazinho com 86. Portanto, não há problema nenhum ser mãe aos 43 anos. É preciso haver amor para fazer um menino. Isso é que é preciso. E acho que os meus pais tiveram esse amor. Fizeram-me a mim. Tinha 4 irmãos, tinha 2 irmãos da mãe e 2 irmãos do pai. Eram amicíssimos, ficaram amigos. A minha mãe era republicana, o meu pai era monárquico. Eu vivia entre 2 bandeiras, quer dizer, mas 2 bandeiras que queriam o bem, só queriam o bem. O meu pai era um militar muito distinto e a minha mãe era uma pianista distinta. Portanto, eu vivi, a minha vida foi muito feita dentro da arte, dentro do culto da arte, da leitura,
do bailado, da música. Fui sempre, vivi, acho que é um alimento espiritual maravilhoso, saber ler, estar agarrado à poesia, ou agarrado a saber ler, não saber ler o ABC, saber ler com prazer, saber estar com um bom livro, cheirar o livro. O livro tem cheiro, o computador não tem. Os livros são muito bons para nós sentirmos aquele ser que o livro tem, o cheirinho que o livro tem, tudo isso é uma maravilha. E a minha vida profissional começa assim. Quer dizer, eu vivo num meio ambiente, tenho facilidade e descubro aos 9 anos que era capaz de entrar no palco. Vivia na Covilhã, onde eu estudei. Eu fiz a gestão primária na Covilhã. Meu pai era militar, foi segundo comandante do Regimento de Infantaria 21, essas coisas todas. E eu vivi na Covilhã. E fui colega de carteira de um homem de letras, muito importante. Que foi meu colega, era mais velho que eu, 15 dias. Chamava-se Alçada Batista. Era meu colega de carteira. Foi sempre uma reco. Mas isso era passava a vida a dizer indireita, quando era miúdo. Mas era realmente uma pessoa extraordinária e fomos amigos até ao fim da vida dele, sempre. Que havia qualquer coisa que me acontecia, lá apareceu o Luquida Alçada Batista, meu companheiro de carteira. Ora bem, mas segui pelo teatro. No teatro eu entro numa récia de caridade. A minha mãe foi tocar para os meninos aprenderem as canções e a história da carochinha. E a Sr. Donado de Mitilar, na quinta, que dirigia essa casa que se chamava Florinhas da Rua, foi ter comigo: "Oh, Luizinho, tu não queres entrar?" Não sei, eu tenho medo. Os miúdos fazem pequeninos, não é verdade? Mas fiz um Ardina, vendia ao jornal que era um mosquito. Era uma coisinha, era uma rabolinha, entrava em cena e vendia ao jornal: "Olha o mosquito, olha o mosquito!" Eu quero agora ver isso aí. E mesmo. Ora bem, foi aí que começou a minha vida profissional. E agora há uma história paralela a isso. Eu estava muito nervoso para entrar em cena e o Sr. Dona de Mitilar naquim rapou de uma medalhinha de ouro Nossa Senhora da Conceição e disse-me assim: "Olha, pega na mão, agarra está a Nossa Senhora e pode ser que te ajude a entrar e fica descansado." Eu estava tão descansado e tão nervoso, mordia, e depois dei-lhe a coisinha antes de entrar em cena, entrei. 60 anos depois deram-me a medalha. Já não se chamava Florinhas da Rua, chamava-se Casa do Menino Jesus. É como se chama, é uma obra que há na Covilhã, que hoje já não protege só meninas, protege também meninos. Os meninos também precisam de proteção. A minha filha estava a tocar no braço, é qualquer coisa. Não, mas tem a ver com o teatro. Os mestres do teatro foram todos. O Assis Pacheco ensinou-me, era um ator nato, porque tinha nascido ator. A Santa Maria Matos, nem falava, era uma senhora extraordinária. E depois aprendi com todos e com os mais novos, porque nós somos reciclados como atores. Nós também temos reciclagem. Se ficamos na experiência, não saímos daí. Nós precisamos que venha o sonho, que venha o caos, que venha tudo que é novo, para depois a experiência e esse caos e esse sonho ajustarem e ajustam. Por isso é que nós temos que dar, os novos têm que ter com os velhos e os velhos têm que ter com os novos. Tem muito a ver uns com os outros. Nós já fomos novos e há alguns velhos que dizem assim: "No meu tempo não era assim." Não, foi sempre igual. Fomos sempre malucos quando éramos miúdos, fizemos sempre as neiras. Eu desaparecia. Eu sempre tentei ser outra coisa qualquer. Embora sendo sempre eu. Sempre. Eu tenho uma história passada na Covilhã, eu já fiz uma peça sobre esse assunto. Eu um dia vinha no campo de futebol do Sporting da Covilhã, eu sou do Benfica de Castelo Branco, mas é para saberem que não segui o Sporting da Covilhã, mas o Benfica de Castelo Branco, porque levava 10-0. E eu gostava de que apanhavam por nada, coitadinhos, não é? Eu gostava mais deles, era mais amigo deles. Mas vou a descer e passo numa capelinha, quem conhecer a Covilhã, talvez se lembre de uma capelinha chamada do Calvário, na Covilhã. Eu passei para a capelinha e vi a porta aberta, não era hábito. Eu tinha 9 anos, bem. E abri, e estava um falecido, um morto, com a cabeça toda entrapada, tinha sido morto à sacholada. Depois é que eu soube. Os chamados racionais faziam essas coisas também, não é verdade? Mataram. E eu fiquei, não tinha ninguém. Estava sozinho. E eu, isto era aí 6 da tarde, quando eu ia, tinha estado no Magusto, onde eu tive nunca um Magusto, eu sei se sabem que é uma assado de castanhas. Eu provei uma jerupigazita e tal. E fiquei ao pé do morto, fiquei lá toda a noite.
Os meus pais andaram na morgue, os meus pais andaram nos hospitais, onde é que está o meu filho, onde é que está o meu filho, estava na capela a velar o morto. Foi por causa disso. Fez-me muita pena ver aquele ser humano completamente sem ninguém, sem amor, sem ninguém, e ter sido morto daquela maneira, essa cholada, que é uma coisa horrível. Enfim, isso é uma história que tem muito a ver com o teatro. A impressão que me fez aquele espetáculo, de ver aquele morto ali sozinho, e eu queria ser ali, não um espectador, mas um acompanhante, que é que no fundo são para nós, as pessoas que nos veem em questão, são os nossos amigos, são os nossos acompanhantes, são aqueles que nos fazem fazer o nosso serviço. Eu trabalho para aqueles que realmente gostam de me ver, que estão comigo, eu trabalho para o meu povo. É para eles que eu trabalho, para todos, com muito carinho, com muita amizade. Não é para me enaltecer a mim. Eu tenho jeito para representar. Outros têm jeito para advogados, outros têm jeito para engenheiros, para médicos. Eu tenho jeito para representar, pronto. Eu sei que tenho. Portanto, não vou dizer que não tenho. Erro. Faço mal, como os médicos fazem, como os engenheiros fazem, quando são mesmo bons. Todos nós podemos errar. E isso, já que a minha querida Rosinha disse isso, todos nós temos falhas, não estamos sempre bem, não é verdade? Eu, se calhar, já tive atitudes mais ou menos irracionais. Quando me pedem esmola, eu digo, vai trabalhar. E às vezes não tenho onde trabalhar. Isso faz uma coisa, às vezes não dou. E às vezes a gente não consegue cumprir e falha. Nessa altura está a falhar, não é? Mas, enfim, é bom que a gente reconheça as nossas falhas, reconheça os nossos erros, para tentar melhorar sempre e fazer do convívio humano com o serviço do teatro, com o serviço do espetáculo. O teatro é uma coisa que realmente é boa para desenvolver o nosso espírito crítico, a nossa vontade de pôr a nossa opinião e pormos a trabalhar aquilo que realmente aprendemos e estudámos e fizemos. Não é para... O teatro é uma forma disso. O estar com um espetáculo, a ler um livro, ouvir uma poesia, ou ler um bom livro, um bom balé, uma boa orquestra sinfónica, uma boa orquestra de jazz também, tudo isso é um alimento para nos ajudar a viver melhor. A cultura ajuda-nos a viver melhor. Ajuda, com certeza. E um povo culto é um povo capaz de sair de qualquer crise. Acho que sim. Diz-me. Boa tarde. Para já gostava de dizer que gosto de si, é um excelente ator, haja dúvida dos senhores que apareceu no nosso país nos últimos anos, pelo menos que eu me lembro, só tenho 26 anos, portanto tenho essa noção. Só tenho mais 60, filho, também ninguém nota. Mas gostava de saber um pormenor simples. O porquê de esse amor ainda existe hoje em dia entre si e a sua falecida esposa. Sim. Acho que os casamentos hoje em dia são uma fachada, como é um tal quarto de hora, filho. É um tal quarto de hora. Não pode ser só isso, tem que ser mais qualquer coisa. Pronto, gostava de saber qual é que acha que foi o seu segredo. Acho que foi esse. Primeiro que um namoro de 9 anos é um namoro que se dá para conhecer. Sobretudo a vitória que nós tivemos sobre uma família que não queria que ela casasse com ela. A família da minha mulher, que depois foi uma família extraordinária para mim, que depois era de tal maneira que, por exemplo, um tio que a minha mulher tinha, que foi um dos grandes adversários, que o tio dizia assim, o Rui está, quando o teu venha cá jantar. Ele dizia, pois o Rui está, não está, então vou outro dia. Depois atingiu isso. A minha sogra, coitadinha, muito doente, que também foi uma grande lutadora para que eu não casasse com a filha, depois só queria entender-se comigo. Dizia, eu só espero pelo Rui, portanto, para ir à casa de banho, muita coisa, dei-lhe banho à minha sogra. E ela não se importou que eu a visse nua. Portanto, são coisas muito bonitas que nos acontecem, na verdade. É isso, é esse viver que me foi proporcionado para a minha família, para a minha mulher e por estes 2 filhos. A minha mulher abdicou de uma profissão, professora, podia ter sido professora, podia ter sido trabalhar numa embaixada, com o curso que tinha, ser arquivista, que deixou tudo para criar os filhos. Foi o meu grande auxiliar. E era uma sombra maravilhosa. Quer dizer, fez-me sombra, sempre nunca apanhei assim sol demasiado, em mau sentido.
para ficar com fome no deserto e cheio de sede. Nunca fiquei no deserto. Tive sempre companhia e depois continuei a ter companhia com estes dois pimpolhos que estão aqui, lindos. Para mim são lindos, embora não sejam muito bonitos, mas são lindos. Mas é isso, eu sou um homem feliz dentro daquilo que um homem pode ser feliz no momento em que há tantos infelizes. Portanto, eu gostaria de ter a força, o poder de acabar com muita coisa que está a fazer mal às pessoas. Mas não tenho. Não tenho. Tenho só o desejo. Mas o desejo às vezes tem força. Só mais uma questão, antes de passarmos então à parte dos autónomos. Tendo em consideração que tenho uma vida de teatro que é, em muitos casos, mais longa do que às vezes muitas vidas, 70 anos. exatamente, é uma pessoa naquilo que escolheu profundamente realizado. Sim. E depois teve essas sortes todas. Foi a sorte da mulher, do amor da vida, dos filhos, dos netos e um dia dos bisnetos. Desejamos que assim seja. Nesse quadro, e tendo em consideração uma geração de atores muito jovens que neste momento existe, como é que o Rui de Carvalho passa, como é que o Rui de Carvalho se relaciona e ensina como lhe ensinaram a si, e como é que esta relação de gerações em cima do palco ou num estúdio, num qualquer estúdio, acontece. Nós, os espectadores, desde logo da televisão, porque isto num palco é diferente, mas a televisão já nunca dá por nenhuma falha. Aquilo, se correu mal, olha, alguém conserta ali, principalmente os que têm mais experiência, e as deixas batem sempre certas para o espectador. Mas, na realidade, nós depois sabemos que as coisas às vezes até não são fáceis, não é? E nesse quadro, como é que uma pessoa de 86 anos, que sabe muito mais, se relaciona com aqueles jovenzinhos que às vezes pensam que sabem tudo, mas que efetivamente têm muito pela frente para aprender. Eu vou responder assim. Um exemplo só. A certa altura, eu fiz uma peça do Brecht chamada A Mãe Coragem. E tinham vindo do conservatório uns alunos, rapazes novos, gente nova, meninas e meninos novos, com muito talento. Hoje são alguns dos melhores atores portugueses. Falavam-nos por cima da burra, a mim e à Eunice melhores. E achavam que chegavam ali aquilo era canja. Viram a Eunice repetir uma cena 15 vezes para ficar bem. Viram-me a mim repetir uma cena 20 vezes para ficar bem. E disseram assim, afinal de contas, a gente não sabe nada. Aqueles que sabem têm que aprender ainda. E têm que insistir, trabalhar, fazer. Não é fácil fazer. Não é fácil. E esses meninos, que hoje são pessoas com muita capacidade e são capazes até de ensinar já aos mais novos ainda, vieram ter connosco e disseram assim, afinal de contas, esta profissão é muito bonita. Quando se tem disciplina, quando se é profissional e quando se ama, sobretudo, a profissão. Porque eu sou profissional amador. Eu amo aquilo que faço. E eles sentem perfeitamente isso. Os meus colegas mais novos, e o meu filho é um colega mais novo, o meu neto é um colega mais novo, o meu filho, quando quis escolher o teatro, veio-me dizer, ó pai, eu vou para o teatro. Mas então, tu achas bem, meu filho? E eu disse, meu filho, pai, eu sigo o teu exemplo. Faço como tu fizeste e vou tentar fazer como tu fizeste. O meu neto também fez assim. O filho da minha filha, que também é ator, está agora a trabalhar, vão ver a revista, que ele vai muito bem. Da Maria Vitória. Pronto, eu estou a fazer publicidade ao meu neto. Ora bem, a verdade é que vieram ter comigo porque acharam que a minha carreira, a minha profissão, era uma profissão exemplar. Pronto, exemplar. E os meus colegas também fazem esse favor. Também são meus amigos, quase todos. Se perguntarem a um colega meu, então e o Rui de Carvalho? Eu acho que eles nunca dizem mal.
nunca tive. Tenho muita estima dos meus colegas, dão provas de grande amizade todos. Há uns que se dão mais comigo, há outros que se dão menos comigo, é uma questão de feitio, é uma questão de estar, não é? Tive colegas como irmãos. Eu era quase irmão do Cati Castro, quase irmão, era mesmo irmão. O Cati Castro era um grande amigo meu, era, para além de tudo, o Varela. A Eunice, nós somos irmãos. A Eunice já foi minha mulher muitas vezes, não é verdade? O Curado Ribeiro, todos eles e mais novos, agora novos. Tenho colegas novos que são de uma amizade profunda comigo. Curiosamente são os mais novos que têm mais relacionamento com ele do que os mais velhos. Os mais velhos já me conhecem de sincero, não é? Não, os trabalharam muito contigo, esses continuam a ter muito relacionamento. Os que têm necessidade de uma ajudinha. Os mais novos têm. Que eu nunca dou como mestre. Não, meu filho, não faças assim. Não faço nada empolado. Eu faria assim. Eu talvez fizesse assim. Vê lá se não é o melhor caminho. Vê lá se estás certo. Vê lá se estás a caminhar no sentido. Há uma colega minha, neta de um grande ator português, de um grande cómico português chamado Raul Salgado, que é a Joaninha. A Joana conta sempre uma história que se passou com ela. Ela tinha uma dúvida, não havia bem de acertar num personagem que estava a fazer. E eu disse, olha, se tu experimentasses fazer assim, dá a volta assim. E ela disse, Luizinho, foi tão bom que eu fiz assim e soube-me logo bem. E nós de fora vemos melhor, nós de fora estamos a ver melhor. Nós de fora estamos a sentir melhor e a corrigir melhor. Porque nós às vezes também falhamos, claro. Cegamos. Não decoramos o nosso texto e sabemos o texto dos colegas. É uma coisa estranhíssima. Às vezes não sabemos o nosso e sabemos o dos colegas. Não é o caso que eu estudo como farto. Mas enfim, eu gosto de saber o que é que vou fazer. Eu primeiro estudo as ideias, vejo o que é que estou a fazer, o melhor possível, se consigo fazer, e depois então é que decoro o texto. Portanto, saber o que é que vou fazer, o que é que estou ali a fazer, o que é que eu sou, porque é que eu ando assim, porque é que falo assim, porque é que eu sou rouco, porque é que eu não sou rouco. Às vezes temos que mudar a voz, fazer coisas assim, não é? Temos que fazer bêbados, temos que fazer maricas, temos que fazer tudo. Já tem que saber viver. E a nossa escola é a escola da vida. A escola da vida. Por exemplo, fazer um bêbado não é o que as pessoas pensam. Os bêbados são todos diferentes, nenhum é igual. Não é individualmente, é conforme o vinho que bebem. O vinho tinto é de uma maneira, a água quente é de outra, o whisky é de outra, a cerveja é a pior maneira de todas. Para passar leva 15 dias, umas dores de cabeça horríveis. É preciso beber muita cerveja, claro, uma biguinha. Mas há aqueles bêbados que com todo o dinheiro e vão para a rua a falar sozinhos. Eles têm a sensação que a parede desaparece, não eles estão vivos. É a sensação que a parede vai embora. E por isso eles falam com a parede e dizem... O uísque fica snob. O champanhe, os casamentos. As noivas normalmente têm sempre soluços. Bebem champanhe. Já vou para a cama cheia. Para a cama não, sei dormir. Tu não estás a levar a mal, pois não. Por falar em sensações, e qual é a sensação de fazer de Rei Lear? Bom, eu tenho sensações extraordinárias. É claro que é muito bom, é claro que foi um trabalho autorizado por Londres, por a Casa do Shakespeare, é uma honra para mim, mas eu tenho um papel meu, que me marcou toda a vida, que é José Cardoso Pires. Chama-se O Rendeiro dos Heróis. Tem a ver connosco, tem a ver com o nosso povo, com a nossa maneira de estar na vida e com o cego que vê quando quer, que é o povo português. Quando quer, não vê, quando quer, vê. E quando vê, às vezes é perigoso. E com o desgraçado do povo que anda sempre a levar as espingardas de um lado para o outro. Muda aquilo, veio o outro, veio a monarquia, veio os liberais. Nós continuamos os liberais e os nihilistas aí. Lá andamos por aí. Mas, enfim, o que é preciso é unirmos como portugueses. Isso é que é fundamental. Somos um grande povo, sempre fomos, com as nossas ideias diferentes umas das outras, mas somos um povo extraordinário.